Oi pessoas, aqui é Evelyn Golim, que vai falar hoje para vocês sobre produção e reprodução de lagomorfos. Quero já deixar bem claro que este vídeo ele tem um intuito apenas estudantil e não tem fins lucrativos. Todas as fotos que foram usadas aqui foram retiradas de meio de busca, Facebook, YouTube, Google. E todos eles, assim como o vídeo que nós veremos anexado a esse, que é o da Orvag, que é uma empresa de ecunicultura. São todos com fins educativos, tá bom? Os lagomorfos, eles são herbívoros e têm três grandes famílias. A família Leporídeo, Octonídeo, que são os coelhos, lebres e picas. O pica é muito conhecido por conta do Pikachu, o Pokémon, e eles estão em extinção, sua maioria. Nós vamos ver a seguir algumas diferenças entre os coelhos e os roedores. Eu falo coelhos, mas lembrando que é o que é a nossa maior realidade na clínica, que são os coelhos. Não necessariamente nós atenderemos apenas coelhos. Lembrando que no Brasil nós temos o tapiti, o Silvilagos tapetensis. Os coelhos têm 28 dentes, sendo 2 pares de dentes incisivos superiores. Como eu disse, são 2 pares de incisivos superiores que eles são duplicedentados. Os roedores têm apenas 22 dentes. Em sua emercada só tem um par de dente incisivo, chamado de simples dentata. Eles não têm caninos e essa espaço nós chamamos de diástema. E eles também não têm raízes, por isso são chamados de articulados. Por isso que os dentes dos coelhos crescem sempre. Se nós tirarmos a célula germinativa, aí não há crescimento mesmo, tá bom? Eles são heterodontos, ou seja, dentes são diferentes. O maxilar é mais largo que a mandíbula, por isso que ele lembra um cavalo em miniatura. O seu movimento de mastigação é lateral. Dúvidas, pessoas, depois no final a gente tira, tudo bem? No final eu mostrarei o meu e-mail para tirar todas as dúvidas, tá bom? Ou se inscreva aqui no canal também pra gente. Divulguem esse vídeo para a maioria das pessoas, porque a gente quer levar a informação para todos, tá bom? Outras diferenças entre coelhos, novamente coelhos, né? E roedores é que além deles terem 4 dentes incisivos em vez de 2 nos roedores, o escroto do coelho fica na frente do pênis, com relação dos roedores, que o escroto fica atrás do pênis. E o pênis dos roedores tem ossos, em correlação dos lagomorfos, não. Antigamente nós chamávamos todos, tanto lagomorfo como roedor, em uma única classificação. Depois de terem estudado todas essas diferenças, foi criada uma classificação só para os lagomorfos. Com relação à coloração, nós temos os albinos, os tricolores, negro, negro-fogo, prateado, azul de Viena, manchados, borboleta, conforme a sua morfologia, é sempre corporal, compacta, rechonchuda e larga. Com relação ao pelo, nós temos o extra curto do Rex, parece um veludo. O curto, nós temos o exemplo do holandês. O normal, de 2 a 3, que é a maioria das raças, nós estamos representando pelo Lionhead. E os largos ou extensos, que são os angorás, tanto ingleses quanto franceses. Esses animais é o que fabricam a tal da lã cachemira. O sistema digestivo do coelho ou do lagomorfo, ele é bem complexo, mas eu quero deixar aqui bem claro que nós não vamos entrar muito nesse assunto. Como vocês podem ver, o seco ele é muito ativo, por isso que quando um animal desses tem disenteria, a tendência é morrer. Então a gente sempre
faz de tudo para não deixá-los. Aqui é o sistema reprodutor, como vocês veem, a fêmea é bicornual, o do macho eu não vou entrar nessa parte, é só apenas para vocês conhecerem, tá? É só em título de informação. A diferença entre lagomorfos são coelho, lebre, coelho pigmeu, tapiti, teporimbo, picaíle, inexistentes na Oceania e na Antártica. Eu quero fazer um adendo que nós temos a raça Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é na Antártica, tá bom? O tapiti é desde o México até o Brasil, ele está em extinção. O picaíle é nas montanhas da China, e ele é tido como extinto, mas tem uma pequena população de animais já vista. Eu não vou falar a quantidade, porque cada vez que eu leio é uma quantidade diferente, então não vou citar nenhuma aqui. E a diferença mais gritante entre os coelhos e a lebre é que as lebres são nadadoras, elas não são escavadoras, ao contrário dos coelhos, o crânio e as orelhas são mais longas, os coelhos já nascem os lebrachos já nascem de olhos abertos e já nascem peludos. Aí nós vemos os lepos europeus, a reprodução deles é de 7 a 9 meses, uma gestação longa, mais ou menos 55 dias, separação dos filhotes em 45 dias e uma idade segura para começar a reprodução são 4 meses, com um ciclo de 12 a 16 dias e tem 23 pares de cromossomos. Não é identificado estro pós-parto, é uma coelha é um animal pouco florífero, que é de 2 a 6, e sazonal de 2 a 3 vezes por ano. E o desmame se dá com 15 dias ou até menos, tendo em vista que o animalzinho com 5 dias, o lebracho, já começa a sua vida comestível, além do leite materno. Bom? Eles são bem diferentes, eles são um pouco prolíferos, eles são mais encontrados na Europa e nos Estados Unidos. Os coelhos, eles já são... aqui ainda tá falando dos lebres, desculpa. Eles são bem longos, de 40 a 70, orelhas muito largas, de 8 a 14 centímetros. As patas traseiras são de 9 a 15 centímetros e eles não são tão pesados, é de 1,5 kg a 6,5 kg. É um corpo delgado, que ajuda na fuga e aumenta a velocidade. E outra coisa, a diferença entre coelho e coelho e lebre é que a carne da lebre é uma carne vermelha e a carne do coelho é uma carne branca. Como eu já disse, elas são boas nadadoras, em compensação, os coelhos não nadam. Apesar de nós termos alguns relatos que o pessoal fala assim, meu coelho não nada. Não, o coelho não nada, quem nada é a lebre. Bom? Mas a gente vai olhando assim, outras diferenças também. Nós temos o tal do coelho do ribeirinho, né? Que todo mundo chama de coelho, mas na verdade ele é uma lebre. E é pequeno, tá? Ele vive em bandos, ao contrário das lebres que vivem solitárias. Ao contrário dos coelhos, que são animais gregários, vivem em bando. Então, vocês vão olhar assim, tem bastante diferença entre esses animais. E como para toda boa regra, existe a sua exceção. Tá? Hoje, os grandes relatos e a conservação de lebre está mais na criação para população, para aumentar a população desses animais, não para teor proteico, não para produção de carne para humanos. Isso eu quero deixar bem claro, sim. Tem muito lugar que o pessoal fala que cria lebre, não. E nós temos dentro dos lebres, nós temos lebres europeus, caprolagos e pronolagos. O caprolagos é a lebre asiática, também chamada de Assam rabbit. É a extinção no sul da Ásia, que ele fica mais nas colinas do Himalaia. O pronolagus é uma espécie endêmica da África, é um animal menor e que ele fica às margens do rio. Você pode olhar nessa foto à sua direita. Ele é o exemplo de um
do tal do coelho do ribeirinho, que é uma lebre do ribeirinho, na verdade. Depois, no final, eu quero que vocês me digam que esse animalzinho que sempre aparece em todas as imagens é coelho ou se é lebre. Prestem bem atenção, tá? Vocês vão ficar bem na dúvida e eu quero que vocês saibam me identificar. Agora nós vamos falar do coelho. Aí em coelho nós temos o Ornitholagus cuniculus, o pigmeu, que é o Brachylagus idahoensis, o Silvilagus brasiliensis, o Octona principis e o Homerolagus diase. Esses animais, cada um deles tem uma história. Começando pelo Ornitholagus cuniculus, que é o coelho de carne. O Brachylagus idahoensis, ele é o coelho pigmeu, é o menor coelho do mundo. O tamanho adulto dele é o tamanho de um coelho de 20 dias. Do Ornitholagus. O Silvilagus brasiliensis é o nosso coelhinho brasileiro, mas ele já mudou de nome porque nós vimos que tem outros Silvilagos. O Octona principis é o Pikachu, ele tem a orelha arredondada. Se vocês verem, é esse animalzinho que está gritando acima à direita. E o Teporingo é o coelhinho do carvão, que eles chamam. Aí nós vemos alguns tipos de coelho. Eu sei que vocês vão achar estranho, esse coelho do Ártico está andando sobre 4 patas, mas ele é o único coelho que não pula e que tem 2 pelagens. A pelagem branca para o inverno e a cinza logo abaixo é a pelagem de verão. Esse coelho vermelho e preto é o que eu chamo de negro fogo. O orelha toda peluda é o coelho angorá. E nós vemos assim abaixo, você pode ver que esse orelhudo caído, ele é coelho, ele não é lebre. E vocês veem aí a diferença entre coelhos e lebres. A diferença, as cores são praticamente a mesma, só que é bem diferente. Nós temos a primeira foto à esquerda é um lebracho recém-nascido. A segunda foto acima é de um coelho recém-nascido também. E algumas espécies, o Nova Zelândia branco, o coelho europeu selvagem, o gigante de Flandres, o prateado champanhe, a lebre belga, o holandês. E agora, o perninha e o pernalonga, quem é coelho e quem é lebre? Bem, quando eu descobri isso, acabaram com a minha infância, né? Porque eu sempre achei que o ovelhinho fosse coelho. Bem, ele é uma lebre. Olha o tamanho das orelhas dele, das mãozinhas dele e do pezinho dele. Em compensação, o perninha, que chama ele de tio e que realmente é um tio, é coelho. Olha o tamanho das orelhinhas e olha como ele é muito mais rechonchudo que o pernalonga. E olha o tamanho das perninhas e do pezinho. Acabaram com a minha infância também. Então eu não posso deixar de acabar com a infância de vocês. E a diferença aqui, a gente está falando aqui de mini coelho, coelho médio e coelho gigante. Nós já sabemos que temos coelhos hoje em dia até de 15 quilos. Tem uma raça sintética, a raça chinesa, que está chegando a 18 quilos. A gigante alemã chega em torno de 15 quilos. O maior coelho do mundo hoje, ele tem 1,23 m e pesa 14 quilos e ele fica no Reino Unido. Além desse mini coelho, nós temos o coelho anão, que é até 1,3 kg, e o coelho pigmeu, que chega no máximo 300 gramas. E o extra gigante, que é esse que eu comentei com vocês, que chega a 18 quilos. Mas os comerciais são esses aí, de 1 a 10 quilos. É o que a gente mais encontra para se comprar e para se criar aqui no Brasil. Particularidades que eu já comentei com vocês, que o coelho é o ártico. O coelho do Ártico é o único animal que tem uma dupla pelagem, a pelagem de inverno, branca, e a pelagem cinza, meio amarronzada para o verão. E o pica-ilha é o único lagomorfo que mora nas montanhas da China, que reproduz de 1 a 2 vezes por ano, é muito pouco, e só tem no máximo 3 filhotes, e é o único animal que emite sons
altos e ruidosos. Os grunhidos deles se ouve à distância, ao contrário dos coelhos e das lebres. O coelho pigmeu é o leporídeo norte-americano. Ele é um herbívoro, ele vive de 5 a 10 anos, é longa a idade dele. Ele esteve em extinção por conta de motivos naturais. Quando eu falo motivos naturais é porque ele teve as queimadas dos Estados Unidos quase extinguiram esse animal, porque eles não fazem toca muito fundo, ao contrário dos outros coelhos. Então, eles fizeram um trabalho muito grande lá e conseguiram salvar os braquilagos e aidarroenses. O tapiti é o coelho da floresta, é o coelho silvestre, é o único coelho lagomorfo que tem por naturalidade o vírus letal mixoma, tá? Que vem aqui da mixomatose, ou seja, qualquer um, o Silvilagos tapelinos brasilienses, que é o nosso Brasil, o Silvilagos gabi, Silvilagos andinos dos Andes, todos eles têm mixomatose. E silvi vem de silvestre, tá? Nós temos que tomar cuidado com esse animalzinho se a gente tiver na nossa criação, porque se levar a mixomatose, que nós temos perca total e é uma doença que transmite para os seres humanos. Aqui a maioria dos coelhos, eles são de 5 a 8 meses. Ovulação é 10 horas após a cópula, ou seja, muito rápido. A coelha pode ter uma pseudogestação de 18 a 21 dias. Nós separamos os coelhos por sexo a partir dos 45 dias, com 30 dias a gente já desmama. São animais poliéstricos de dias longos, ou seja, 16 horas de luz, ou seja, verão. Tem 22 pares de cromossomos, o ciclo é de 12 a 16 dias, mais seguro, 14 dias. E elas têm o estro do láparo, que são 5 horas após o parto. O dimorfismo sexual, a gente sempre brinca que é assim, ponto e vírgula é fêmea e 2 pontos é um macho. Aí nós damos uma olhadinha, eles são bem... tem muito criador que não fala sexo antes dos 30 dias. Para saber da coelha se ela está em época de reprodução, a gente tem que ver se a vulva está entumecida, edemaciada, rosácea e ela não possui nenhuma secreção visível. Elas são muito precoces, são muito prolíferas e elas parem o ano todo se tiver em granja com luz. Se você deixar 16 horas com luz acesa durante os 12 meses do ano, essa coelha está em produção. A troca dessas coelhas geralmente se dá com 1 ano e meio a 2 anos se ela estiver parindo bem. Mas eu já vi pessoas manterem as coelhas parindo até por 4 anos direto. Já na reprodução de pets, elas ficam mais tempo porque elas não parem o ano todo, cada 3, 4 meses. Os láparos desses animais têm muita tríade do neonato. Quando a fêmea é muito jovem, ela tem a tendência de ter hidrocefálicos, síndrome do feto único. E uma coisa, como eu já disse, eles são gregários. Então sempre tem o macho alfa, o macho satélites, a fêmea alfa e a fêmea satélite. Detalhe, a fêmea alfa tem que ser fecundada primeiro, porque se ela for fecundada depois de alguma satélite, ela tem tendência carnívora aos filhotes da fêmea satélite. Tá? Isso quando vive na natureza. Quando vive em gaiolas, já não é tão evidente isso. A hidrocefalia se dá, sim, não podemos deixar de falar, que é por falta de vitamina A. E os coelhos eles têm uma certa dificuldade em sintetizar esta vitamina. Tá? Quando eles vivem em família, os coelhos são territorialistas. Então tem o macho alfa, o macho satélite, a fêmea alfa e a fêmea satélite.
Como a gente sabe disso? O alfa sempre é o primeiro que se alimenta, a fêmea alfa é a que sempre está deitada ao lado do macho alfa. Eles são muito hierárquicos, só quando você cria todos soltos que você consegue identificar as famílias. E assim, é muito engraçado que quando eles começam a crescer, os filhotes começam a crescer, eles são expulsos do bando. E o macho alfa ele faz questão de demarcar o terreno dele em saltos, com urina e soltando o seu odor para a demarcação mesmo e expulsando os filhos. É muito engraçado isso. Como eu já disse, as fêmeas alfa são as primeiras a serem fecundadas. Macho criado com fêmea auxilia muito nos cuidados do recém-nascido, até da própria fêmea pós-parto. Isso é muito interessante. Eles levam comida para a fêmea. E eles cuidam dos filhotes. É muito engraçado. Coelho é o único animal que eu conheço, tá? No coelho em si, não só o coelho, mas todos os lagomorfos em si, que tem quando eles têm perigo iminente, eles têm o fenômeno chamado tanatose. É o mais conhecido como fingir de morto. Eles caem duros e ficam em torno de 1 a 2 minutos até o perigo iminente se dissipar. E eles são animais que, ao estimular o nervo vago, eles ficam completamente imóveis. Isso é bom e é ruim por conta da liberação do cortisol. Fêmea tem muita chance de desenvolver toxemia gestacional, porque ela passa dos 40 graus quando está parindo. É um perigo. Por isso que é bom a gente sempre ter partos sincronizados. Tem aqui uma receita para vocês, aplicar ADE ou complexo B, vitamina B12, fluido. Mas isso sempre com auxílio de um médico veterinário. Nunca esquecendo disso. Eu falo porque assim, eu crio coelhos e eu já passei por toxemia gestacional e curei, graças a Deus. Mas é complicado. Assim mesmo, assim como a coelha ser muito florífera, ter acima de 10 láparos, é muito difícil o manejo. Os coelhos eles têm muita dificuldade em sintetizar as vitaminas lipossolúveis, principalmente A e E. Por isso que é seguro você fornecer à coelha de produção o ADE. O ADE pode ser uma arma se você não souber utilizá-la. No primeiro terço da gestação, ele pode ser teratogênico, no segundo terço da gestação, ele é abortivo e no terceiro terço da gestação, ele pode ser... O animal nasce fora do tempo, ele nasce antes. Então, fornecer ADE com responsabilidade. Quando eu forneço ADE às minhas coelhas, geralmente é no pós-parto, porque é seguro. A cunicultura tem a inseminação artificial, que é muito segura e é muito vantajosa para os pequenos produtores. O maior produtor de carne do mundo, de carne de coelho, é a China, seguido da Europa, e no Brasil o nosso maior foco é pet e agora vem crescendo muito o estilo show, que são os animais de competição. São animais que seguem o padrão da ARBA, da American Rabbit Breeders Association, Associação de Criadores de Coelho da América, certo? Quem quiser conhecer sobre raça de coelho, entre na arba.net e lá tem várias raças e dentro dessas raças com padronizações tem a sua própria associação. A ARBA é a associação geral. Agora a gente vai encontrar um pouco as proteínas e o bom da carne de coelho. A carne de coelho ela é muito magra, ela tem grande quantidade de proteína. E a apresentação de como se vende a carne de coelho, geralmente ela é
vendido inteiro. A vantagem de criar coelho é que ela é lucrativa em menos tempo, por ser um animal prolífero e um ciclo reprodutivo de 40, aqui a gente colocou de 50 a 60, mas de 42 a 63 dias. É fácil o manejo, é fácil a criação. A maior desvantagem aqui do Brasil é a divulgação das qualidades nutricionais da carne, a disponibilidade de carne a custo acessível. Hoje é vendido por unidade, cada coelho custa R$100, então é muito caro. A falta de incentivo governamental e ativistas contra a ingestão desse tipo de alimento. Para mim seria uma boa esse tipo de alimento, porque ele tem 25% de proteína. Todas essas proteínas o corpo humano absorve, então, né, fazer o quê? Agora, como eu já disse, os tipos de coelho, né, as aptidões econômicas: produção de carne, pele, pelo, estimação e a de competição. Tem gente que cria, a gente sempre fala para criar pouca quantidade de coelhos de determinada raça, para a gente manter as linhagens, né? E assim, no Brasil é muito difícil a gente conseguir a importação de novos coelhos de raça, então a gente está tendo muito problema de parentesco, porque nós não temos o que a sinofilia tem, por exemplo, que é o saber quem é o pai, quem é a mãe daquele, saber a rastreabilidade, vamos dizer assim, do animal. Então é um problema no meu ponto de vista. No Brasil nós temos a raça sintética Botucatu, viu? Que eu não comentei, que é uma raça de carne. Aqui é o melhoramento genético, a gente entende por seleção, né, que é a decisão de permitir que os melhores indivíduos sejam pais subsequentes. Sistema de acasalamentos a gente vê por endogamia, que é de espécies diferentes e de raças diferentes. O cruzamento, que é o acasalamento de indivíduos pertencentes à mesma raça ou espécie. Como eu já disse, aqui no Brasil nós temos a raça sintética Botucatu, que ela é proveniente do New Zealand, do Norfolk e do Gigante de Flandres. O professor Fábio vai falar bastante para vocês do que é o triclós. O nosso Botucatu é um triclós. Certo? Fabião, por favor, me ajuda aí nessa. Porque eu não vou entrar nesses méritos de a gente explicar muito melhoramento genético, gente, por favor. E aqui minha voz já está sumindo. Aqui é a reprodução. As coelhas, quando estão menos rosa, elas não estão fora do cio. Quando estão róseas, inchadinhas, elas estão no cio. Quando estão muito demasiadas, elas estão no fim do cio. Ou seja, não é uma idade boa, nem para colocar na monta e nem para fazer inseminação artificial. A ovulação da coelha, gente, ela é muito simples, ela é por estímulo. Então, por isso que a gente sempre tem que deixar o macho próximo da coelha e não deixar ele mais de 15 dias sem serviço, porque senão ele torna um macho preguiçoso e não faz bebês. Aqui, quem teve aula já com a Regina conhece os avozeiros, é a mesma coisa do que acontece com as aves. Nós temos avozeiros, que é o rebanho de elite, que gera o rebanho multiplicador, e desses vem o rebanho comercial. Isso aí tá bem explicadinho nesse slide, que a gente vê que o avô é a seleção melhorada, que vem os pais, que é a geração multiplicadora, e os filhos, que é a geração comercial. Desculpa ter sorrido no fundo, isso é o meu estômago, mas eu não estou com fome, tá, pessoas? Vamos pegar o exemplo da Botucatu. Ela é a seleção, que seria o meu avozeiro, e a partir dele eu tenho a minha geração multiplicadora. Aqui em tipo de cruzamento a gente tem o cruzamento A com B, o C com D, que saiu o ABCD.
Aí nós temos um outro tipo de acasalamento, que é o A com B, que eu pus a B com C, que seria o nosso Botucatu, Norfolk, New Zealand. Aí peguei esse animal e cruzei com o gigante de Flandres e tive o Botucatu. E a partir dele eu comecei a ter os seus filhos. Nós temos também o retrocruzamento, que é o pai com o filho, o pai e mãe, e eu pego o pai ou a mãe com o filho e tenho um novo animal. Isso pode acontecer? Pode, em toda e qualquer melhoramento genético de qualquer espécie, viu, pessoas? Não vão me falando, pelo amor de Deus, só coelho não, que em toda espécie acontece isso. A vantagem da inseminação artificial em coelho é que um ejaculado de coelho pequeno, que a gente trabalha muito com os coelhos pets, que ele pode fazer ele às vezes nem consegue montar, então a partir de um ejaculado dele eu consigo inseminar de 5 a 10 coelhas. Quando eu falo de um coelho gigante, eu insemino de 20 a 40 coelhas em um único ejaculado. E outra coisa, um outro benefício é que, ao contrário de muitas espécies, eu consigo a prenhez em torno de 95%. Vamos falar acima de 80% de prenhez. Tá? E é uma coisa boa, é que eu sincronizo os partos, tenho muito menos macho no plantel, uma maior quantidade de láparos por parto e uma maior quantidade de láparos no desmame. Não adianta eu ter láparos paridos e poucos láparos desmamados. Se eu não tenho láparo desmamado, eu estou entrando em falência. Desvantagem, eu não tenho mão de obra qualificada. Outra desvantagem, muito parto no mesmo tempo. Ainda não se... Existem estudos lá no pessoal do Espírito Santo de congelar sêmen. Eu não sei como que estava esse estudo, se já conseguiram ou não. Eles estavam testando, estavam bem adiantados. Outra desvantagem é que a motilidade do espermatozoide do coelho é de 60% a 80%. Até menos se for quando a gente fala de mini coelho. E um coelho, o sêmen do coelho, ele é útil até 4 horas após a coleta. 6 horas após a coleta, 50% da mortalidade. 12 horas, 80%. Quando chega a 24 horas, eu perdi a coleta inteira. Esse é o sistema do México, onde eles têm um sistema de 42 dias. Então, assim, pariu, 12 dias depois, eu emprenho essa coelha no sistema de inseminação artificial. Em 30 dias eu tiro, desteto em 30 dias, espero mais um tempo, a coelha já pare novamente. Esse é um sistema extensivo que eles chamam. Aqui é o sistema de engorda deles, eles têm o leite materno, depois entra com a Gazapitec, a Turbo, que é a de engorda, e eles têm um quarto tipo de alimentação, que é a Power, que é para os pais e mães. Detalhe, aqui no Brasil nós só temos ração de coelho. Agora que tem algumas empresas que estão colocando para coelhos pequenos e coelhos recém-nascidos. Esses aqui são alguns registros. Isso aqui são os registros lá dos cunicultores da Latinoamérica, onde eu faço parte. Graças a Deus, eu sou uma das únicas brasileiras. Eu sou a única brasileira representante oficial do Cunicultura Latinoamérica. Isso é um orgulho para mim e para nós do Brasil. Agora a gente vai ver os sistemas de criação de lagomorfo. O vídeo que a gente vai ver agora é da Orvag Cunicultura lá do México. Esse vídeo não é meu, é da empresa. Eu coloquei aqui só para nos ilustrar. Por favor, esse vídeo é apenas ilustrativo. Obrigada! Orvag Conicultura nace en enero del 2012 como una subsidiaria de CLF Químicos, SADCB, y de la cual se aprovechan los recursos humanos, técnicos y financieros para poder convertirse en una empresa autosustentable, ya que entre 2012 a 2013 los gastos de operación fueron cubiertos por la empresa madre. Fue hasta 2014 que la empresa comenzó a generar un capital suficiente para cubrir un porcentaje importante de los gastos de operación,
A partir del 2015 esperamos cubrir el 100% de los gastos de operación y poder cortar el cordón umbilical que nos une a nuestra empresa madre. Nuestra granja se ubica en el fraccionamiento San Jerónimo, en el municipio de Silao, a tan solo unos minutos de la ciudad de León. Es ahí donde todos los días nos esforzamos por mantener los estándares de calidad más altos, dentro de los cuales están los manejos de la bioseguridad. Debemos de considerar la seguridad tanto del personal como de los animales. En el caso de los trabajadores, estos deberán contar con overoles, guantes, cofias en el caso de sacrificio, cubrebocas, botas de hule y lentes de seguridad, ya que hay mucho pelo flotando en el ambiente. Sanidad animal. El control de higiene en las conejeras es un punto muy importante. Es por eso que contamos con los más altos estándares de calidad dentro de la nave, los cuales van desde la desinfección en las instalaciones, el uso de tapetes sanitarios para prevenir infecciones, cuidando la temperatura y la ventilación. Contamos con un botiquín médico para prevenir enfermedades de cualquier tipo en nuestra población. Manejo alimenticio. Utilizamos diferentes tipos de alimento, para las hembras gestantes, para los gazapos, para los sementales, para los conejos en engorda y para las hembras de reemplazo. En ocasiones proporcionamos algún forraje seco para ayuda en la digestión. Estamos proporcionando forraje verde hidropónico, trigo en este caso, producido en nuestra granja para mejorar la alimentación, disminuir el estrés en los conejos de engorda, mejorar la producción de leche en las hembras y sobre todo bajar un poco los costos de alimentación. Manejo reproductivo. En nuestra granja adoptamos el método en bandas, el cual nos permite agrupar hembras por sus fases reproductivas, además de nivelar camadas, en lo cual logramos estandarizar el peso. Este método también nos permite trabajar procesos especializados por día, lo que mejora la organización de la empresa y producción. Manejo genético. Adquirimos nuestra población de conejos con la mejor calidad genética, lo cual nos garantiza un estado sano general en la granja. Esto además se refleja en una mejor producción en las camadas de gazapos, lo que también garantiza una mejor calidad en pieles y carne. Manejo administrativo. Tenemos claro que un mejor producto es siempre un reflejo de una buena administración. Es por eso que todos nuestros parámetros de producción son registrados y calendarizados, tanto en la granja como en nuestras oficinas administrativas. Todo esto para ofrecerle a usted un producto de máxima calidad. Nuestro producto principal es la carne en canal completa. Seguramente cuando usted esté viendo este video ya tendremos en el mercado también la carne troceada y empacada por piezas. Aprovechamos al máximo nuestro producto. Es por lo que también comercializamos abono 100% orgánico para fertilizar todo tipo de plantas, pastos, árboles, hortalizas y sin dañar nuestra tierra. Contamos además con el curtido de pieles con o sin pelo, además de la manufactura de artículos de marroquinería como lo son pantuflas, bolsas para dama, chamarras, chalecos, carteras para caballero, etc. Es por eso y mucho más que en Grupo Orbaj, una empresa 100% mexicana con más de 2 años en el rubro de la cunicultura, trabajamos con los más altos niveles de higiene y calidad. Grupo Orbaj. Trabalho certinho, né? A gente poderia copiar às vezes, né? Algumas coisas que a gente devia copiar. Isso aqui agora a gente vai ver assim, do lado esquerdo é uma criação na China de coelhos, pode ver a quantidade, né? E do lado direito é a principal fonte de proteína para os soldados alemães. Gente, eu não tenho certeza, mas eu vou falar uma besteira aqui, por favor, mas eu creio que seja em Auschwitz, essa criação de coelhos, tá? Que era onde tinha a maior concentração de soldados alemães. E coelho é proteína. Na guerra é muito utilizado esse tipo de proteína animal, por conta da facilidade de criação. Agora a gente vai ver os métodos de cunicultura. Isso aí é a cunicultura. Ela fica pensa. E embaixo, essa vala que vocês estão enxergando aí, o pessoal costuma colocar minhoca, que é para tirar o cheiro e para fazer uma melhor utilização das excretas dos coelhos. Ela fica suspensa assim para ter dificuldade de acesso a roedores
E também rastejantes, répteis, cobras. Tá? Isso é uma maneira de dificultar. Porém, ela é limitada porque você só tem uma altura de coelho. Ao contrário do que a gente viu na foto anterior com a China e com a Alemanha. Aqui é o galpão no Brasil. Ele é levantado com tem uma valeta de dejetos que criam. A maioria dos cunicultores não criam minhoca. Eu só vi, se eu não me engano, em 3 criadores aqui no Brasil que eles criam minhoca concomitantemente. É um galpão simples. A linha de fêmea, a linha de macho, a linha de raças. E é sempre linear. É uma coisa assim que eu tenho minhas dúvidas e eu tenho meus pormenores. Aqui, olha, vocês podem ver ao lado esquerdo, é um senhor que ele cria no fundo da casa dele, literalmente. E essas prateleiras são aquelas prateleiras que a gente tem, sabe, de colocar livro. Então ele colocou a chapa e cria coelho. Aí os tipos de coelheiras. Essa coelheira redonda é a coelheira do macho. Geralmente ela tem rodinha embaixo porque ele fica passeando entre as coelheiras, entre as coelhas. Quando a coelha vira-se para ele e ele começa a ficar meio intuitivozinho, sabe, pulandinho, a gente coloca a coelha junto, que a gente sabe que está na hora de fazer filhotes. E eu sou muito a favor de ter coelheiras, né, como essa segunda, da esquerda para a direita. Esse daí é o sistema de cunicultura muito avançado lá na Espanha e lá na França. Essas caixas pretas é onde fica a comida. Essas caixas azuis são as caixas do láparo. Essa caixa de água, na verdade, é onde eles colocam os medicamentos. E é fornecido aos animais, assim como vem a água encanada. Então, em cima você tem os medicamentos, mais a água. Então, você garante que todos os animais vão tomar o medicamento. Geralmente é probióticos que eles colocam. E vinagre de maçã para não dar disenteria. Esse é o sistema de biotério. Alguns biotérios que fazem utilização de coelhos, eles usam esse tipo de gaiolas climatizado, onde os animais não têm contato, são animais controle, e a gente já sabe todos os pormenores do biotério, que também é um ramo de criação e produção de coelhos. A gente não fala muito, mas existe essa criação e produção de coelhos, sim. E ela é muito interessante. E falta profissional médico veterinário para isso. Fica aí uma dica. Hashtag fica a dica. Esse daí, como eu tinha falado naquela primeira foto que a gente tinha falado das prateleiras. Os caras pegam prateleira, colocam a chapa, uma malha de aço e começam a criar seus coelhinhos no fundo da casa deles. Bom, ruim? Tem os seus pormenores. O que é ruim? Você tem que limpar todo dia. O que é bom é que você tem menos espaço, você tem mais criação, tem mais coelhos por metro quadrado. E geralmente as coelhas ficam na altura do peito, né, da pessoa, para poder olhar e manusear os coelhos. Os machos ficam acima e os bebezinhos ficam a engorda fica abaixo. Esse aí de alvenaria eu acho fantástico. Esse daí, se vocês verem, ele tem uma porta, é feito de pallet. As excretas ficam abaixo. O rapaz abre a portinhola e retira. Ou do lado direito, ninguém é a favor desse daí, mas se você é um pequeno criador e tem um espaço na sua casa e só quer criar para você, é uma boa alternativa, que é a alvenaria. O problema da alvenaria é que você não consegue aumentar a produção, não consegue aumentar a quantidade de gaiolas. Então, assim, tem suas razões de ser bom e o ser ruim, como toda criação. Não existe assim, esse é o melhor, esse é o pior. Essa é uma criação de mini coelhos. Eu não lembro. Isso aí foi pego no Facebook. Agora eu não vou lembrar o local. Eu acho, se eu não me engano, é Tailândia.
o cara cria, aí você pode ver aí, tem mais de 30 gaiolas de coelho, todas feitas naquele sistema que eu te falei para vocês. Pega as prateleiras, põe uma malha de ferro e começa a criação. É errado? Não, você tem mais coelhos por menos metro quadrado. E o animal tem menos, ele engorda mais rápido porque tem menos movimentação também. E você consegue ter um controle maior da produção, mas porém você tem que trabalhar todo dia. Esse é um complexo da Projaula. Esse é do lado direito, é português, tá? No Portugal também tem muita produção de coelho. Aí tem a coelheira, essa parte que vocês estão vendo do lado que tem um fundo verde, é onde ficam os láparos. Em cima é o ninho, onde você consegue abrir, olhar os coelhos. Essa chapa deitada é para excreta, para escorrer as excretas, numa vala, muito utilizado, como eu disse, em Portugal. Na Europa em si é muito utilizado o sistema de 2, 3 linhas. Daqui é uma pessoa que tinha poucas posses e fez, do lado esquerdo, fez com madeira e, como vocês podem ver, muita coelheira por muito menos metro quadrado. Não vou falar qual país do Oriente, mas esse daí é praticamente uma gaiola só de coelheiras, só fêmea, com um macho. Se vocês verem, todas tem 7 caixas de láparos, de ninhos, e uma sem ninho, que é para o macho ficar sempre próximo das coelhas, para ele não se tornar um macho preguiçoso. Esse daí é a gaiola creche, é a gaiola creche papete. De um lado fica a ração, do outro lado fica a água. Aí tem creche porque os pequenininhos eles podem ficar pulando, eles têm espaço para se movimentar. Esse é uma creche para criação de pets. Apesar de nós vermos só albinos aí nesse recinto, mas tem muito criador pet que tem essa creche, que eu acho fantástico. Eu não tenho creche, gente. Meus coelhos são criados no quintal. Eles se arranjam, eles brigam com eles. Eles são criados como se estivesse na natureza. Eu não mando na casa, praticamente. Aqui do lado esquerdo é a planta da Fazenda Angolana. Eu aconselho todo mundo a visitar. Ela é muito antiga na criação de coelhos e é uma vastidão de raças de coelho. E é muito interessante para a gente conhecer. Do lado direito, nós temos a criação de galpões dividido por sexo e raça. São animais pets também. Os animais pets eles são criados de uma maneira diferente. Eles são criados perto de pessoas, com animais livres, com lugar para fazer xixi, com um lugar para fazer cocô, com um lugarzinho para tomar água. É outra criação e é uma criação completamente distinta. Daí são as gaiolas em linha. Eu não lembro qual que é a fazenda que eu visitei que eu tirei essa foto, tá, gente? Essa foto esquerda é minha. Na da direita da internet, se eu não me engano, é México, onde eles usam muito tubo de PVC para fazer os tubos tanto de alimentação quanto de água. Eles fazem esses tubos de alimentação para você poder ficar 2, 3 dias longe da criação. Assim você não precisa todo dia alimentá-los, se você tem pouco recurso humano. Isso é muito interessante também. Eles ensinam bastante coisa. Quem quiser depois participar do grupo Latinoamérica, me entra em contato comigo. Aí são as madrigueiras, né, que eles chamam de madrigueiras. Pode ver que são bem simples. A da esquerda é feita de madeira com tela de galinheiro. A da direita ela é um pouco mais sofisticada, mas é caseira também. Elas são chamadas madrigueiras porque é onde ficam as fêmeas com os láparos. A fêmea com láparo desmamou, ela sai daí e vai para a gaiola dela. Ela é só para ter um pouco mais, para dar um pouco mais de espaço para ela ter um pouco mais de conforto na hora do parto. Tem lugares que tem as madrigueiras totalmente separadas
das outras coelhas, né? Que eles chamam madrigueiras mesmo com essa maternidade. Do lado esquerdo, nós temos gaiolas com minhocária embaixo. Do lado direito é madrigueiras também. É uma linha de madrigueiras, onde só ficam as fêmeas. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, tendo em vista que fica muito aberto, né? Para láparo. Eles nascem sem pelos, então eles precisam de um lugar mais fechado. Então, fica a dica. Eu não estou criticando, só estou falando que para mim é um pouco inviável, tendo em vista que eles precisam de estarem mais resguardados. Isso aqui essas duas primeiras gaiolas são as gaiolas de macho, são gaiolas em linha, né, com a maternidade do lado, e sempre o macho na ponta da linha. Por que, Evelyn? Porque eles precisam ficar olhando as fêmeas, eles precisam ter desejo sexual. Assim como as ovelhas, os bodes, eles precisam de vez em quando passar no meio das cabritas, das ovelhinhas, para não perder o desejo sexual. A mesma coisa acontece com o coelho. Um coelho que é fora de serviço em 15 dias, a produtividade espermática dele cai em quase 50%. Isso aí é uma entrega de coelhos na Tailândia. Por favor, pessoas, não falem mal. Mas o cara, ele todo final de semana, ele tem essa motinho dele, ele coloca todos os coelhinhos dele e vai vender na feira. Eu achei muito interessante. Eu quis trazer para vocês uma nova experiência. Por favor, não critiquem. Não é no nosso Brasil. Eu coloquei aí que é da Tailândia. O cara faz parte da minha rede social. Por favor, não comentem nada de mal. É o trabalho dele. Ele cria coelhos para vender, para corte, para pet. Eu não sei a finalidade, mas pelo jeito, pelo tamanho dos coelhos, é corte. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Eu só trouxe para título de conhecimento. Aqui é uma creche de desmama. Essa creche de desmama é de pet. Ela é o seguinte, é colocado a ninhada na creche. Machos e fêmeas. Depois de 45 dias é distanciado. Mas eles são levados, quando eles estão desmamando, é levada a família inteira para essa creche. Ai, Evelyn, por que os irmãozinhos ficam juntos? Porque eles são muito unidos. Depois que eles começam a passar dos 45 dias, 60 dias, eles começam a ficar adolescentes e eles querem ganhar o mundo. Mas nesse período é ideal você pegar os filhotes, sim, de uma família e colocar. Aqui a gente é visto por cima. Ó, vocês podem ver. De um lado tem 2, 3, do outro lado estão todos os irmãozinhos juntinhos. É tanto que quando a gente vai vender os filhotes, a gente tenta vender a família. E quando eles vão ficando separadinhos, eles ficam meio tristinhos. A gente sempre fala quando a pessoa pega um pet, coelho, pra ficar muito junto deles, pra deixar muito tempo no colo. Apesar que eles não gostam muito de colo, mas nesse período de adaptação, ou colocar muito bichinho de pelúcia perto dele, pra ele não se sentir sozinho. Pelo menos no primeiro momento, até se acostumar com a família. Porque eles são muito gregários. Coelho é muito gregário. Ele precisa da família. Aqui é o resfriamento de caseiro, né? É caseiro, eu não lembro de onde é essa foto, mas por favor, não critiquem. Pela quantidade de fezes e urina, isso aí o cara limpou tipo ontem de manhã e hoje de manhã ele veio tirar foto. É um dia. Tem essa quantidade de chocoballs aí mesmo. Juro pra vocês, gente, eu tiro 2, 3 passos por dia. E eu tenho muito menos coelhos que essa galerinha aí que ele tá mostrando. E ele se preocupou com o resfriamento, colocou um ventilador de torre. Quem somos nós para dizer que ele está errado? Ele se preocupou com os animais e é isso que importa. Tá aqui os objetos, né, para coelhos, mostrado na última feira da França. Essa feira da França era como se fosse a nossa Ciaves aqui no Brasil, que é suínos e aves. Lá é aves, coelhos, suínos e ovinos, se eu não me engano, tudo junto. Aí a gente vê as coelheiras, né?
as maternidades, em cima sendo a gaiola para os animais de engorda, as redondas as gaiolas do macho, as coelheiras com 2 níveis para os bebezinhos não terem a possibilidade de cair fora. Aí são minhas referências de sites. Eu quero agradecer profundamente vocês terem me aturado por todo este tempo, tá bom? Muito obrigada de coração. Eu vou mostrar mais aí pra frente a referência bibliográfica, todas as que eu usei para fazer esse material. Quero ressaltar novamente que todas as imagens aqui utilizadas são para intuito educativo, não é para intuito financeiro. Se vocês quiserem divulgar este vídeo, agradeço de coração, mas é apenas com intuito financeiro, sem fins lucrativos financeiros, é apenas com enfoque educativo e informativo, tá? É completamente didático. Se precisarem de ajuda, meu e-mail está aí junto com o meu blog, tá bom? Muito obrigada por vocês terem me aturado durante esse período. Beijos e fui!